Você se encontra exausto, não é mesmo? Cansado de repetir as mesmas afirmações, dia após dia, com a esperança que elas, por algum milagre, se materializem em sua vida. Aquelas palavras que, você foi ensinado, deveriam pavimentar o caminho para a prosperidade, para a saúde, para o amor, mas que insistem em permanecer como meras frases ecoando no vazio. Eu compreendo essa sensação de frustração profunda. Reconheço o desânimo, o peso que surge na alma quando a realidade teima em não se alinhar aos seus desejos mais sinceros, apesar de todo o seu esforço consciente. Você não está sozinho nessa experiência. Milhares, talvez milhões de almas buscam a manifestação através das afirmações, apenas para se deparar com a porta fechada, com a sensação persistente de que algo fundamental, uma peça crucial desse intrincado quebra-cabeça da vida, está faltando em sua abordagem. Permita-me perguntar, com toda a honestidade: quantas vezes você já sentiu que, por mais que visualizasse com afinco, por mais que afirmasse com uma convicção que tentava forçar, o resultado esperado simplesmente não se manifestava? Essa persistência em um método que, para muitos, não entrega o que promete, não é apenas desgastante, é uma barreira invisível que o separa da vida que você anseia, da expressão plena de seu potencial. É quase como se houvesse um código, uma linguagem secreta que você ainda não domina, uma chave que permanece oculta à maioria. E é exatamente essa lacuna de conhecimento que gera a frustração que você sente. A verdade, muitas vezes, é desafiadora, mas é na confrontação com ela que reside o verdadeiro poder para o despertar. A maioria das pessoas está, de fato, utilizando as afirmações de uma maneira, eu diria, incompleta, superficial, desprovida da essência que realmente dá vida e poder transformador à palavra. Elas abordam o processo como um ritual mecânico, uma lista de tarefas a ser cumprida, perdendo-se no emaranhado da repetição vazia. Não é de se admirar que os resultados sejam escassos, não é mesmo? O universo não responde à mera formalidade, mas à vibração da verdade que você carrega. Mas e se, por um momento de profunda reflexão, você se permitisse contemplar uma possibilidade diferente? E se eu lhe revelasse que uma mente brilhante, uma mestra espiritual que viveu no século passado, Florence Scovel Shinn, não apenas compreendeu, mas desvendou o verdadeiro segredo por trás do poder da palavra e da manifestação? Ela não se contentava com a superficialidade do pensamento positivo como era popularmente difundido em sua época e, infelizmente, ainda hoje. Para Shinn, a manifestação não era uma filosofia vaga ou uma crença cega em um poder externo. Era uma ciência exata da mente, um conjunto de leis divinas e imutáveis, tão precisas e infalíveis quanto as leis da física que regem o universo material, que governam a sua realidade interior e exterior. Uma ciência que, lamentavelmente, poucos realmente conhecem, compreendem e aplicam com a devida maestria. Hoje, meu caro buscador da verdade, vamos mergulhar fundo. Vamos desvendar juntos a verdade oculta que Florence Scovel Shinn nos legou, uma herança de sabedoria que transcende o tempo. Não se trata de mais uma técnica superficial de autoajuda. Trata-se de uma profunda compreensão dos mecanismos invisíveis que atuam em sua vida, da relação íntima e indissolúvel entre seu subconsciente, a sua fé inabalável e o poder criativo inerente ao universo. Você aprenderá que o sucesso de suas afirmações não reside na mera repetição de frases bonitas, mas na ativação de princípios que operam silenciosamente, aguardando pacientemente o seu comando consciente, a sua intenção pura e alinhada. Prepare-se para uma profunda reflexão. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre afirmações, lei da atração e o próprio poder de sua mente. Eu o guiarei passo a passo a entender por que suas afirmações podem estar falhando, identificando não apenas os erros comuns, mas os pontos cegos mais profundos que impedem a sua manifestação plena. E mais importante, eu lhe mostrarei como ativar essas afirmações com uma força e uma certeza inabaláveis,
de modo que elas não apenas ressoem no vazio de sua própria mente, mas se tornem comandos divinos, ordens que o universo deve, por lei, cumprir, manifestando-se em sua experiência. Esta jornada não é para os que buscam atalhos superficiais ou respostas fáceis, mas para aqueles que anseiam por uma compreensão genuína, uma maestria pessoal e uma transformação duradoura em cada aspecto de sua existência. Não é definitivamente o que você pensa, e a forma como a maioria se aproxima disso é, de fato, o grande engano que será revelado em nosso próximo ponto. A curiosidade está instalada? Sente o convite para ir além, para desvendar o que realmente funciona? Deixe-me guiá-lo agora para a raiz desse equívoco, o grande engano, onde a maioria erra. Permita-me agora levá-lo a um momento de profunda reflexão sobre o que verdadeiramente impede suas afirmações de se manifestarem, o grande engano que perpetua a frustração e a estagnação. Pense comigo. Qual é a fórmula comum que lhe foi ensinada para afirmar? Não é por acaso algo como repetir incessantemente uma frase positiva, escrevê-la dezenas de vezes, talvez visualizá-la superficialmente, sem qualquer profundidade de sentimento ou convicção interna. Muitos buscam a prosperidade repetindo "eu sou rico", mas a conta bancária continua vazia. Outros afirmam "eu sou saudável", enquanto o corpo insiste em manifestar dores e enfermidades. Há aqueles que clamam por amor, "eu atraio meu parceiro ideal", mas a solidão persiste, tornando o coração mais pesado a cada dia. Esta é a prática predominante, uma espécie de ritual mecânico, um esforço árduo e muitas vezes desesperado para moldar a realidade externa, através de palavras que, infelizmente, carregam pouca ou nenhuma energia vital. Contemple a cena: uma pessoa sentada, olhos fechados, murmurando "eu sou próspero", enquanto internamente uma voz subconsciente grita "não, você não é, olha para a sua vida". Essa dissonância é o cerne do problema, o ruído que anula a frequência de sua manifestação. A maioria age como se as afirmações fossem encantamentos mágicos, fórmulas que, uma vez proferidas, magicamente transformariam o mundo ao seu redor, independentemente do estado interno, da crença fundamental que habita a alma. Mas a verdade que Florence Scovel Shinn nos revelou é muito mais sutil e infinitamente mais poderosa. Ela observou, com a clareza de uma visionária, que o problema não reside nas afirmações em si. As palavras, por natureza, são neutras. A frase "eu sou próspero" é uma declaração válida no reino da possibilidade. Onde, então, reside o equívoco? Onde se encontra o grande engano que desativa o poder inato dessas declarações? Shinn nos ensinou que o entrave está, inegavelmente, na energia e na crença que você deposita por trás dessas palavras. Não se trata do "o que" você diz, mas do como você o diz, e fundamentalmente do porquê você o diz, da convicção inabalável ou da profunda dúvida que reside em seu coração e em sua mente subconsciente. Permita-me ilustrar essa verdade com uma analogia que Shinn adoraria. É como tentar ligar um carro sem combustível no tanque e com o motor completamente desligado. Você pode girar a chave do contato quantas vezes quiser, repetir "o carro está ligado, o carro está ligado". Mas sem a gasolina, sem a energia vital que move o motor, o carro permanecerá imóvel. Da mesma forma, suas afirmações, sem a crença, sem a emoção que as impulsiona, sem a convicção de que aquilo já é uma realidade em um nível mais profundo, são meras carcaças vazias, sem a força para mover a agulha da manifestação. Você pode até estar falando, mas o universo não está ouvindo porque a frequência que você está emitindo é de carência, de dúvida, de ausência e não de posse. A sua palavra, neste cenário, é um som sem eco, uma semente lançada em solo árido, desprovida da água e da luz necessárias para germinar. A maioria das pessoas está tentando manifestar a partir de um lugar de falta, de querer, de esperar, e não de saber e ter. Elas veem a afirmação como um pedido,
um clamor por algo que está fora de seu alcance, em vez de uma declaração de posse sobre aquilo que já é seu por direito divino. Essa nuance, embora sutil na superfície, é o abismo que separa a frustração da manifestação. O universo, a inteligência infinita, responde à sua vibração dominante, à sua imagem mental predominante, ao seu sentimento mais profundo. Se você afirma riqueza, mas sente pobreza, o universo, em sua perfeição, refletirá a sua pobreza, pois é essa a sua verdade interna predominante. Florence Scovel Shinn, com sua sabedoria profunda, desvelou que existe uma camada mais profunda na interação entre sua consciência e o universo, um jogo com regras divinas que precisamos aprender a jogar e que não pode ser vencido com meras repetições ou pensamentos positivos superficiais. É um jogo que exige alinhamento, uma sintonia fina entre o que você deseja, o que você fala e, crucialmente, o que você sente e acredita no mais íntimo de seu ser. Ela nos mostrou que ignorar essas leis divinas é como tentar nadar contra a correnteza. O esforço é imenso, a exaustão é inevitável e o progresso é quase inexistente. Mas há um caminho, há uma forma de se alinhar com a correnteza do universo, de sintonizar sua vibração com a manifestação que você tanto busca. E a primeira grande chave para desvendar esse jogo, para superar esse grande engano, para ativar suas afirmações com poder inabalável, reside na compreensão profunda da natureza de sua própria palavra. A primeira revelação de Shinn, o poder vivo da palavra. A primeira grande chave, aquela que ilumina o caminho para fora do grande engano. Preste atenção, pois esta é a fundação sobre a qual todo o seu poder de manifestação será construído. Florence Scovel Shinn nos ensinou, com uma clareza que perfura a neblina da incompreensão, que a sua palavra falada não é um mero som que se dissolve no ar. Não. Ela é, e sempre foi, uma força criativa, potente, que uma vez liberada, se põe em movimento para cumprir aquilo que foi proferido. Imagine-a como uma semente. Uma vez plantada no solo fértil da consciência, ela não pode deixar de germinar, de crescer, de se manifestar em sua forma mais plena. Sua palavra é sua varinha mágica, o instrumento mais poderoso que lhe foi concedido, e muitos a usam com a ignorância de uma criança que brinca com fogo, sem compreender a intensidade da chama que pode acender ou apagar em sua própria vida. Pense nisso, com toda a seriedade que o tema exige. Você já se deteve para realmente ponderar sobre o impacto de cada palavra que pronuncia, cada pensamento que forma e vocaliza? O que seria se você soubesse que cada uma delas é uma ordem, um comando irrefutável enviado ao vasto campo da inteligência universal? Não é um pedido tímido, uma súplica desesperada ou uma esperança vazia, mas uma ordem em sua essência mais pura e poderosa. Quando você diz, eu não tenho dinheiro suficiente, você não está apenas constatando um fato. Você está, na verdade, emitindo um comando ao universo, instruindo-o a continuar a manifestar a sua falta de dinheiro. E o universo, em sua perfeita obediência, cumpre. Ele não questiona sua lógica ou sua intenção consciente. Ele simplesmente responde à vibração, à energia da declaração. A diferença crucial reside aqui. Não se trata de repetir mecanicamente uma frase, como um papagaio sem compreensão do que profere. Não. É sobre declarar com uma certeza inabalável, com a autoridade de quem já possui aquilo que afirma, como se já fosse uma realidade palpável em seu presente. Sente a intensidade dessa distinção? É a diferença entre uma criança que deseja um brinquedo e um rei que declara sua vontade soberana. O universo, essa inteligência onisciente e onipotente, responde à sua declaração, não à sua esperança passiva, à sua dúvida velada ou à sua crença de que, talvez um dia, possa acontecer. Ele responde ao seu comando, à sua convicção. Consideremos um exemplo prático, no estilo inconfundível de Florence Scovel Shinn. A abordagem comum, permeada pela mentalidade de carência, soaria como:
Eu espero ter mais dinheiro. Eu desejo que a prosperidade venha até mim. Sente a vibração dessas palavras? É uma vibração de espera, de ausência, de um futuro incerto. Agora, transforme essa mesma intenção na linguagem da verdade de Shin. Eu recebo agora toda a prosperidade que é meu direito divino. O dinheiro flui para mim em avalanches de abundância, sob a graça e de forma perfeita. Sente a diferença, não apenas nas palavras, mas na energia que elas evocam? É uma energia de posse, de gratidão antecipada, de uma certeza que não permite contestação. Não há espaço para o espero ou o desejo. Há apenas a declaração de que aquilo já é seu, já está a caminho, já se manifesta. Essa é a grande revelação. A palavra falada, quando carregada com a intenção e a crença corretas, torna-se um decreto. E um decreto, uma vez emitido pelo ser humano, é acatado pela mente divina. É como se houvesse uma lei universal de causa e efeito que opera através da sua voz, da sua consciência. Quando você declara algo com fé, com a imagem clara e a emoção correspondente, você está plantando uma semente poderosa, e o universo se encarregará de nutrir essa semente até que ela floresça em sua realidade física. Ignorar esse poder inerente à sua palavra é o mesmo que possuir um mapa do tesouro e nunca se dar ao trabalho de lê-lo. Shin nos incitou a ser guardiões vigilantes de nossas palavras, de nossos pensamentos, pois são eles os arquitetos de nossa experiência. Não podemos semear espinhos e esperar colher rosas, não é mesmo? Da mesma forma, não podemos proferir palavras de limitação, de medo, de carência e esperar que a abundância, a saúde ou o amor se manifestem. A palavra é uma ponte entre o invisível e o visível, uma ferramenta de criação que deve ser usada com sabedoria, com intenção e, acima de tudo, com fé inabalável. Pense no poder de um juramento, de uma promessa solene. Ele cria uma realidade, não é? Da mesma forma, suas afirmações, quando elevadas ao nível de um juramento sagrado a si mesmo e ao universo, adquirem uma força irrefutável. A lição de Shin aqui é libertadora e, ao mesmo tempo, exige de nós uma responsabilidade imensa. Somos co-criadores e a nossa ferramenta primária é a palavra. Esteja atento, portanto, ao que você pronuncia, pois está incessantemente decretando sua realidade. A ineficácia de muitas afirmações reside precisamente na ausência dessa compreensão profunda, na falta de reconhecimento do poder vivo que reside em cada sílaba que escapa de seus lábios. É um desperdício de um dom divino. Mas há ainda uma camada mais profunda, um catalisador essencial que amplifica o poder de sua palavra, transformando-a de um mero som em uma força vibracional magnética. Essa próxima revelação é sobre a verdadeira alquimia da manifestação, a emoção que dá cor e vida aos seus decretos. A segunda revelação. O segredo do sentimento. Discorremos sobre o poder vivo da palavra, a força criativa inerente a cada declaração que emana de seu ser. Mas permita-me guiá-lo a uma reflexão ainda mais profunda, a uma camada essencial que, se ignorada, condena suas palavras a permanecerem como meros ruídos no vasto silêncio do universo. Não basta apenas pronunciar com autoridade. É preciso infundir essa palavra com a essência da vida, e essa essência é o sentimento. Florence Scovel Shinn, em sua sabedoria inigualável, compreendeu que a emoção não é um mero acompanhamento das palavras. Ela é o verdadeiro catalisador, o motor invisível que impulsiona suas afirmações para a manifestação. Pense por um instante. Por que uma canção pode evocar lágrimas ou uma história pode inflamar o coração? Não é apenas pelas palavras, mas pela emoção que elas carregam, pela vibração que ressoa em seu íntimo. O subconsciente, esse reino misterioso e poderoso que governa 90% de sua vida, não compreende a lógica, as nuances gramaticais ou as complexidades do intelecto. Ele se comunica na linguagem universal das emoções, das imagens e das vibrações. Suas palavras, por mais grandiosas que sejam, são como uma melodia sem harmonia.
um poema sem alma, se não forem acompanhadas por um sentimento correspondente. Se você afirma, eu sou abundante, mas sente carência, frustração ou ansiedade, qual mensagem o seu subconsciente está realmente recebendo? Qual vibração você está emitindo para o universo? A dissonância é ensurdecedora, não é mesmo? É como tentar acender uma fogueira em meio a uma tempestade. A intenção pode ser nobre, mas as condições anulam o esforço. Shin nos instruiu a sentir-se no final, a viver na realidade do seu desejo já cumprido. Esta não é uma técnica de visualização passiva, onde você meramente vê algo em sua mente. É um mergulho profundo no estado emocional de já possuir o que você deseja manifestar. Pergunte a si mesmo, com toda a honestidade, como você se sentiria se o dinheiro que você afirma já estivesse em sua conta bancária? Se a saúde plena já corresse em suas veias? Se o amor que você busca já envolvesse sua vida? Recrie essa emoção. Agora, sinta a gratidão, a alegria, a paz, a certeza. Não as simule, incorpore-as. A manifestação não é sobre conseguir o que você quer para ser feliz. É sobre ser feliz agora para atrair o que você quer. É uma inversão radical da perspectiva comum. É crucial entender que o universo, a mente infinita, não reage à sua necessidade, mas à sua realidade. E sua realidade é definida não apenas pelo que você pensa ou diz, mas crucialmente pelo que você sente. Sua emoção é a prova, a evidência vibracional de que aquilo que você afirma já é uma verdade em algum nível de sua existência. Shin ensinava que é como enganar, positivamente, seu subconsciente. Ele não sabe a diferença entre uma experiência real, vivida fisicamente, e uma experiência vivida de forma vívida, consistente e intensamente sentida em sua imaginação e em seu corpo emocional. Quando você se sente no final, quando você habita esse estado de desejo cumprido, você está plantando uma semente emocional poderosíssima em seu jardim subconsciente. E, uma vez plantada e nutrida, essa semente não pode deixar de florescer em sua realidade física. Ela cria um campo magnético que atrai as condições, as pessoas, as situações e os recursos necessários para que sua experiência externa se alinhe com sua experiência interna. Muitos tentam acreditar em algo que não sentem, e é aí que reside o bloqueio. A fé verdadeira não é uma crença intelectual. É uma sensação de certeza, uma convicção inabalável que permeia todo o seu ser. Shin nos lembra que a fé sem obras é morta. E as obras aqui são as ações, os sentimentos, as atitudes que demonstram que você já está na posse de seu bem. Não é um pedido para Deus, é uma aceitação de que Ele já lhe deu. A emoção de gratidão, por exemplo, não deve ser apenas uma palavra pronunciada. Deve ser um calor no peito, uma leveza no espírito, um sorriso interno. Essa gratidão antecipada, essa celebração da vitória antes mesmo de ela se manifestar fisicamente, é a frequência mais alta que você pode emitir. Ela é a prova irrefutável de que você está alinhado com o fluxo da abundância universal. A maioria das pessoas falha porque tenta usar as afirmações como uma ferramenta para mudar seu sentimento, em vez de usar o sentimento como uma ferramenta para energizar suas afirmações. Elas afirmam, eu sou feliz, enquanto se sentem profundamente infelizes, esperando que a repetição, por si só, reverta a maré emocional. Mas o caminho, como Shin nos mostrou, é o inverso. Primeiro, você se alinha com a emoção do que deseja manifestar. Você se permite sentir a alegria, a paz, a abundância. E, a partir desse estado emocional elevado, suas afirmações se tornam naturalmente poderosas, pois estão em perfeita sintonia com a verdade vibracional de seu ser. A palavra se torna a bússola e o sentimento se torna o vento que impulsiona o seu navio. Esta é a alquimia da manifestação. É a arte de transcender a realidade aparente e habitar a realidade invisível do seu desejo cumprido, até que ela se precipite na forma.
É um trabalho interno profundo que exige não apenas disciplina mental, mas uma sensibilidade emocional aguçada. Mas cuidado, pois há um inimigo sutil e poderoso que pode anular até mesmo a mais sincera emoção e a mais poderosa das palavras. Ele se manifesta como dúvida, como ansiedade, como a necessidade de controlar o como. Esse é o tema da nossa próxima e crucial revelação. Prepare-se para confrontar a lei da não resistência, pois ela é o segredo para manter o fluxo desimpedido da manifestação. A terceira revelação: a lei da não resistência. Avançamos agora para um ponto crucial, um elemento frequentemente negligenciado, mas que, se não dominado, pode anular até mesmo a mais sincera das afirmações e o mais profundo dos sentimentos. Se você já se pegou afirmando com convicção, sentindo a emoção do desejo realizado, mas ainda assim se viu imerso em um mar de dúvidas, ansiedades e uma necessidade compulsiva de controlar cada detalhe do como aquilo se manifestaria, então você está familiarizado com o inimigo silencioso, a resistência. Florence Scovel Shinn, em sua perspicaz observação da natureza humana e das leis universais, diagnosticou a resistência como o principal sabotador da manifestação. Ela nos alertou com a clareza de quem compreende a mecânica divina. Você não pode manifestar enquanto está lutando contra a corrente. Pense profundamente sobre o peso dessa afirmação. O que é, afinal, essa resistência que tanto obstrui o fluxo de sua manifestação? É o conjunto de pensamentos e sentimentos que contradizem a sua afirmação. É a dúvida que sussurra: isso é impossível, quando você declara: tudo é possível. É o medo que surge, paralisante, quando você se projeta na realidade de seu sucesso. É a ansiedade que o consome, forçando-o a buscar freneticamente soluções externas, quando a solução já está sendo orquestrada nos bastidores invisíveis do universo. E talvez o mais insidioso de todos é a necessidade obstinada de controlar o como. Você estabelece sua intenção, você sente a emoção, mas sua mente insistente tenta desenhar cada passo, cada encontro, cada coincidência que levará ao resultado. E ao fazer isso, você não está confiando. Você está resistindo à inteligência infinita que sabe os melhores caminhos, as rotas mais eficientes para trazer o seu bem até você. Imagine-se em um barco à vela. Você tem um destino claro, sua afirmação, e sente a alegria de chegar lá, o sentimento. Mas, em vez de ajustar a vela para pegar o vento favorável, você pega os remos e tenta remar contra a força invisível que o impulsiona. Ou pior, tenta remar em uma direção que o leva para longe de seu destino, simplesmente porque você acha que sabe o melhor caminho. Essa é a essência da resistência. Ela cria atrito, ela desgasta sua energia, ela anula o poder das suas velas. É um esforço contraproducente que não apenas atrasa o processo, mas pode até mesmo reverter o curso da sua manifestação, enviando sinais confusos e contraditórios ao universo. Se você pede prosperidade, mas vive no medo constante da escassez, qual mensagem você acredita que é mais forte? A palavra proferida ou a vibração emocional da dúvida? Shinn ensinou que a dúvida é a ausência de fé, e é a fé que move montanhas, não a ansiedade. A sabedoria de Shinn reside em nos guiar à compreensão de que nosso trabalho é claro: declarar o desejo com a palavra e senti-lo como já realizado. O restante, o vasto e complexo arranjo de eventos, pessoas e circunstâncias que precisam se alinhar para que sua manifestação se concretize, isso pertence à mente divina, ao Espírito Infinito. Não é nosso papel planejar cada detalhe. O universo tem recursos e inteligência que transcendem em muito a nossa capacidade de raciocínio lógico. Entregar o como ao infinito é o ato supremo de fé e não resistência. É soltar o controle. É permitir que a inteligência universal, que construiu galáxias e sustenta a vida, orquestre os detalhes para você. Quando você libera a necessidade de controlar,
você abre espaço para milagres, para sincronicidades que sua mente linear jamais poderia conceber. É nesse espaço de entrega que a manifestação acontece com uma rapidez e uma graça surpreendentes. Shin nos convidava a abordar a vida como um jogo da vida, e este é um insight poderoso para combater a resistência. Quando você joga um jogo, você o faz com um espírito de aventura, de leveza, mesmo com o desejo de vencer, mas raramente com um medo paralisante de perder a ponto de impedir sua participação. A resistência surge muitas vezes da seriedade excessiva, da preocupação com o "e se não der certo?", da pressão de que isso tem que funcionar. Shin nos encoraja a injetar alegria e leveza em nosso processo de manifestação. Se você está jogando o jogo da vida com medo, com ansiedade, você está essencialmente resistindo à própria felicidade, ao próprio fluxo da vida. A alegria, a gratidão, a confiança são os antídotos para a resistência. Elas elevam sua vibração e criam um campo de atração magnético que acelera a manifestação. A aplicação prática da lei da não resistência significa cultivar um estado interno de paz e aceitação, independentemente das aparências externas. Se a situação atual parece contrária ao seu desejo, não lute contra ela. Apenas observe-a, reconheça-a e então redirecione sua energia e seu foco para a verdade de sua afirmação e o sentimento de seu desejo cumprido. Shin dizia que nada resiste a uma pessoa alegre. Quando você está em um estado de alegria e confiança, a resistência se dissolve e o caminho para a manifestação se torna claro e livre. Reflita agora sobre quais áreas de sua vida você tem praticado a resistência. Onde você tem lutado contra a corrente, onde você tem tentado microgerenciar o universo, onde a dúvida e o medo têm se infiltrado e sabotado seus esforços. Reconhecer a resistência é o primeiro passo para liberá-la. Ao liberar essa carga, você não apenas acelera a manifestação de seus desejos, mas também abre um canal limpo e desimpedido para uma orientação ainda mais profunda, um sussurro divino que o guiará em cada passo do caminho. E essa orientação, essa voz interna que surge da quietude da não resistência, é a quarta revelação de Shin, o tema de nossa próxima reflexão, que é a voz da intuição. A quarta revelação, a voz da intuição. Você já sentiu aquele impulso, aquele saber interno que o guia em uma direção específica, mesmo que a lógica aparente lhe diga o contrário? Essa sensação, essa voz silenciosa que surge da quietude da não resistência, é a quarta revelação de Florence Scovel Shinn, um pilar fundamental para a manifestação eficaz. Depois de compreender o poder vivo de sua palavra, de infundir nela o segredo do sentimento e de liberar a resistência que sufoca seu fluxo, surge uma pergunta natural: como o universo se comunica de volta? Como você sabe qual é o próximo passo a tomar? A resposta de Shin é inequívoca: através da voz da intuição. Pense em suas afirmações não como um monólogo unilateral, onde você grita seus desejos para o cosmos e espera que algo aconteça, mas sim como o início de um diálogo profundo e sagrado. Você envia sua intenção, declara seu desejo com fé e sentimento, e o universo, a mente divina, responde. Mas essa resposta raramente vem na forma de uma mensagem escrita ou de uma voz audível. Ela se manifesta como um flash de inspiração, uma súbita percepção, uma forte sensação de sim ou não, um discernimento que parece vir do nada. Essa é a intuição, o seu sistema de orientação divina, a forma como a sabedoria infinita se comunica diretamente com a sua consciência. Florence Scovel Shinn sempre enfatizou que o universo tem um plano divino para cada um de nós, um caminho de prosperidade, felicidade e realização que é único para cada indivíduo. Nossas afirmações, quando feitas em alinhamento com a verdade de nosso ser, não criam esse plano, mas nos ajudam a sintonizar com ele, a reconhecer a melodia divina que já está sendo tocada. A intuição, então, torna-se o mapa, a bússola interna que nos aponta para os próximos passos,
as ações inspiradas que nos colocarão no caminho certo para a manifestação de nosso desejo. Quantas vezes você já ignorou um pressentimento, apenas para se arrepender depois? Essa voz suave, porém persistente, é a inteligência universal tentando guiá-lo. Existe uma diferença abissal entre a ação inspirada e o esforço forçado. A ação inspirada é aquela que surge naturalmente de um estado de alinhamento e intuição. É quando você sente um impulso irresistível de fazer uma ligação, de enviar um e-mail, de ir a um lugar específico. E essa ação se revela um elo crucial na corrente de eventos que levam à sua manifestação. Não há luta, não há hesitação. Há apenas um fluxo suave e uma sensação de correção. O esforço forçado, por outro lado, é o resultado da mente tentando controlar o como, de tentar fazer acontecer através da força da vontade, sem a orientação divina. É remar contra a corrente, uma batalha exaustiva que raramente traz os resultados desejados. Shin diria: não é sobre forçar a porta, mas sobre seguir a leve brisa que a abre. A intuição é essa brisa suave, mas poderosa. A intuição é a ponte que liga o invisível ao visível, a sabedoria do reino espiritual à sua experiência material. Ela é a maneira pela qual o universo cochicha os detalhes do seu plano divino, os atalhos, as soluções criativas que sua mente racional jamais conceberia. É através da intuição que você receberá as ideias que o levarão a um novo emprego, o insight para resolver um problema financeiro complexo, ou a inspiração para encontrar o amor de sua vida. Ignorar essa voz é como ter um guia experiente ao seu lado, que conhece todos os caminhos e perigos, e ainda assim escolher andar vendado. A resistência, que discutimos anteriormente, é um dos maiores inimigos da intuição. Medo, dúvida, ansiedade, a necessidade de controlar, tudo isso cria um ruído mental que abafa a voz suave e calma da sua intuição. É como tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. Quando você libera a resistência e entra em um estado de confiança e entrega, o canal para a intuição se abre. A quietude da mente é o solo fértil onde a intuição floresce. A agitação, a preocupação excessiva, a análise constante e a tentativa de descobrir tudo com a mente lógica são os venenos que sufocam essa flor delicada. Shin nos encorajava a cultivar momentos de quietude, a ouvir a voz ainda pequena dentro de nós. Ela sabia que as respostas que buscamos para nossos desejos não estão fora, mas residem dentro, esperando serem ouvidas. A intuição não grita, ela sussurra. E para ouvi-la, precisamos silenciar o clamor do mundo exterior e o tumulto de nossos próprios pensamentos. Confiar em sua intuição significa confiar na sabedoria universal que o criou e que sempre deseja o seu bem maior. É uma fé em ação, uma fé que se manifesta como o discernimento para agir no momento certo, da maneira certa. Quantas oportunidades você, talvez, tenha deixado escapar por não ter dado ouvidos àquele saber interior? Quantos desvios desnecessários você tomou porque sua mente racional insistiu em um caminho que não era o mais adequado? A intuição é o seu GPS espiritual, sempre apontando para a sua alegria e para o seu bem. Ao cultivá-la e segui-la, você se alinha com o fluxo natural do universo, e suas afirmações se tornam ainda mais potentes, pois são guiadas por uma sabedoria que transcende a sua compreensão individual. A partir de agora, você entende a importância de sua palavra, do sentimento e da não resistência. Agora, com a intuição como sua guia, estamos prontos para passar para a fase prática, para aplicar esses princípios de Shin em sua vida diária, transformando teoria em realidade palpável. Aplicação prática à maneira de Shin. Chegamos ao ponto crucial, não é mesmo? Depois de mergulharmos nas profundezas do poder da palavra, do segredo do sentimento, da libertação da resistência e da escuta atenta à voz da intuição, surge a pergunta inevitável: como transformar toda essa sabedoria em ação, em resultados tangíveis em sua vida?
Como aplicar esses princípios atemporais de Florence Scovel Shinn de uma forma que seja prática, eficaz e, acima de tudo, transformadora? Este é o momento de ancorar o conhecimento na experiência, de trazer o invisível para a forma visível. Primeiro, falemos sobre a criação de suas afirmações, suas declarações. Elas precisam ser mais do que frases bonitas. Precisam ser comandos energéticos, específicos, positivos, no tempo presente e carregados de empoderamento. Pense nisso. Se você fosse dar uma ordem a um empregado muito eficiente e obediente, você seria vago ou preciso? O universo é o mais eficiente dos empregados. Evite "eu gostaria de ter" ou "eu espero que aconteça". Em vez disso, declare com a certeza inabalável de Shinn: eu sou, eu tenho, eu recebo. Se seu desejo é ter mais prosperidade, não diga "eu não quero mais dívidas". A mente universal não processa o não. Ela foca na imagem da dívida. Em vez disso, afirme positivamente: eu tenho uma renda constante e crescente, e o dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas, sob a graça e de forma perfeita. Sente a diferença na vibração dessa declaração? É específica, é positiva, está no presente e evoca uma sensação de posse, não de carência. Agora, o segredo do sentimento. Como gerar e manter a emoção do desejo cumprido que Florence Scovel Shinn tanto enfatizou? Isso exige mais do que um mero esforço intelectual. Exige o envolvimento de todo o seu ser. Comece com a visualização sensorial. Não apenas veja o que você deseja, mas sinta-o. O que você ouviria quando seu desejo se manifestasse? Que cheiros estariam presentes? Que sensações físicas você experimentaria? Se é uma casa, sinta a textura do piso sob seus pés. Ouça o som do seu riso ecoando pelos cômodos. Sinta o aroma de sua comida favorita preenchendo o ambiente. Envolva todos os seus sentidos. Esta imersão sensorial cria uma experiência tão real para seu subconsciente quanto a própria realidade física. Além disso, pratique a gratidão antecipada. Agradeça agora pelo que você sabe que já está a caminho, pelo que já é seu no reino invisível. A gratidão eleva sua vibração instantaneamente, alinhando-o com a frequência da posse, não da carência. Meditações guiadas, focadas na realização de desejos e na expansão da consciência, podem ser ferramentas poderosas para cultivar esse estado emocional. Busque momentos de silêncio para se conectar com essa sensação de ter. A libertação da resistência, da dúvida e do medo é um processo contínuo que exige vigilância. Florence Scovel Shinn nos ensinou que a dúvida é o grande inimigo. Como liberá-la? Uma estratégia eficaz é a substituição consciente de pensamentos. Quando um pensamento de dúvida ou medo surgir, não lute contra ele. A luta apenas o fortalece. Em vez disso, conscientemente substitua-o por uma afirmação de fé e verdade. Por exemplo, se o medo da escassez surgir, substitua-o imediatamente por "Deus é minha fonte instantânea e abundante de suprimento". Repita isso até sentir uma mudança em sua energia. Shinn também falava em entregar sua carga. Quando a ansiedade sobre o como se manifestar, visualize-se entregando essa preocupação ao divino, como se estivesse depositando um fardo pesado aos pés de uma inteligência infinitamente sábia e capaz. Lembre-se, seu trabalho é plantar a semente, o trabalho do universo é fazê-la crescer. E, finalmente, como aperfeiçoar sua escuta interna, a voz da intuição? A intuição, como Shinn nos lembrava, fala em sussurros. Para ouvi-la, você precisa criar quietude. Dedique momentos diários para o silêncio. Pode ser através da meditação, de uma caminhada na natureza ou simplesmente sentando-se em paz. Durante esses momentos, esvazie sua mente de preocupações e permita que as ideias e insights surjam. Tenha um caderno por perto para anotar esses flashes de inspiração. Eles podem parecer pequenos, insignificantes, mas muitas vezes são os guias divinos para os seus próximos passos.
A intuição é como um músculo. Quanto mais você a usa e confia nela, mais forte e clara ela se torna. Comece com pequenas coisas. Se você tem um dilema, feche os olhos e peça a orientação intuitiva. Observe a primeira resposta que surge. Confie nela, mesmo que pareça ilógica. A prática constante construirá sua confiança. Esta não é uma receita mágica para resultados instantâneos sem esforço. É uma jornada de autodescoberta e alinhamento com as leis universais que regem a manifestação. É um convite para você se tornar o mestre de sua própria consciência, o arquiteto consciente de sua realidade. Cada um desses passos se entrelaça, fortalecendo o próximo. A palavra empoderada pelo sentimento, livre da resistência e guiada pela intuição, se torna uma força imparável. Você tem um mapa. Você tem as ferramentas. Agora é a hora de agir, de aplicar esses princípios em sua vida e testemunhar a magia se desdobrar. A sua vida é o seu jogo e você é o jogador. O universo está esperando seu comando claro e sua participação alegre. Mas há uma última peça, a cereja do bolo, que amarra tudo isso em uma tapeçaria completa, e é sobre ela que falaremos na nossa conclusão transformadora. O jogo da vida com Shin. Chegamos, enfim, ao ponto de convergência, ao ápice de nossa jornada por esta sabedoria ancestral, tão ricamente desvendada por Florence Scovel Shinn. Você atravessou comigo as profundezas de um conhecimento que transcende o mero pensamento positivo, descobrindo as chaves mestras para uma manifestação autêntica e poderosa. Reflita agora sobre o caminho que percorremos juntos. Compreendeu que sua palavra não é um mero som, mas uma força viva, uma ordem que o universo, em sua infinita obediência, se apressa em cumprir. Não é um pedido, mas um decreto. É a sua varinha mágica, e a responsabilidade de brandi-la com sabedoria é agora sua. Além disso, mergulhamos no segredo inefável do sentimento, aprendendo que a emoção é o verdadeiro catalisador, a energia vibracional que dá vida e forma às suas declarações. Não basta apenas dizer, é preciso sentir-se no final, habitar a realidade de seu desejo cumprido com tal intensidade que seu subconsciente não consegue mais discernir a diferença entre a imaginação vívida e a realidade física. É essa paixão, essa alegria antecipada que atrai magneticamente o que você afirma para a sua experiência. Sem o sentimento, a palavra permanece estéril, um eco vazio em um salão deserto. E o que dizer da libertação da resistência? Ah, essa barreira invisível que tanto nos aprisiona. Reconhecemos a dúvida, o medo e a incessante necessidade de controlar o como os grandes sabotadores do fluxo divino. Aprendemos a entregar o fardo, a soltar o controle e a confiar na inteligência universal que orquestra os detalhes com uma perfeição que nossa mente linear jamais poderia conceber. É no espaço da não resistência que a magia acontece, que o universo se move em nosso favor, desimpedindo os caminhos e abrindo portas que nem imaginávamos existir. A leveza do espírito é o veículo que transporta seus desejos para a realidade. E por fim, mas não menos crucial, desvendamos a importância da voz da intuição, aquele sussurro divino que surge da quietude, o mapa interno que nos guia em cada passo de nossa jornada de manifestação. A intuição é a bússola que nos alinha ao nosso plano divino, distinguindo a ação inspirada do esforço forçado. É a mente infinita se comunicando conosco, apontando os atalhos e as soluções criativas que nos levarão ao nosso bem maior. Seguir essa voz é seguir o próprio universo em seu fluxo perfeito. Chega de frustração. Chega de afirmações vazias, sem vida, que apenas reforçam um ciclo de carência e desilusão. Com a sabedoria de Florence Scovel Shinn, você não recebeu apenas informações. Você recebeu um mapa completo, um kit de ferramentas poderoso para ativar seu poder criativo inato. Você agora compreende que a manifestação não é um mistério impenetrável ou um golpe de sorte.
É uma ciência divina, um jogo com regras claras, e você agora tem o conhecimento para jogar e vencer. É hora de parar de pedir, de clamar, de esperar passivamente. É hora de despertar seu poder e começar a declarar com fé, com a certeza inabalável de que aquilo que você afirma, sente e confia já é seu por direito divino. A vida não é algo que acontece a você. É algo que acontece por você, através de você, em resposta à sua consciência. A responsabilidade é grande, mas a liberdade que ela traz é ainda maior. Qual dessas revelações mais ressoou com você em seu íntimo? Qual delas acendeu uma nova luz em sua compreensão do universo e de seu papel nele? Compartilhe essa reflexão nos comentários abaixo. Comece a aplicar esses princípios hoje, não amanhã, e sinta a profunda diferença que eles farão em sua vida. A transformação não é um evento futuro, é uma decisão presente. Se esta jornada de autodescoberta e empoderamento acendeu uma nova chama de esperança e propósito em seu coração, peço que deixe seu like, inscreva-se neste canal para continuar recebendo verdades transformadoras e ative o sininho para não perder nenhum segredo da manifestação que ainda temos a desvendar. Lembre-se, seu jogo da vida está prestes a mudar e eu estarei aqui para guiá-lo a cada passo.